Era uma vez Mateus, um menino com transtorno do espectro autista que viu o mundo de uma forma única e precisava do apoio de seu irmão para realizar suas tarefas diárias. Em uma noite tranquila, Mateus e sua mãe saíram para uma de suas caminhadas. O silêncio da noite trazia uma sensação de calma, mas algo estava prestes a mudar. No meio da caminhada, um pequeno gato chamou a atenção de Mateus. Ele se distraiu, afastando-se da mãe por um instante, curioso com o animal à sua frente. Quando Mateus voltou sua atenção para o caminho, avistou uma figura feminina no túnel, e ao lado dela, sua mãe caída no chão, sem vida. O medo o consumiu. Seu reflexo imediato foi se encolher e se esconder, na esperança de se proteger do terror que acabara de presenciar. Porém, logo quando Mateus achou que já estava seguro, sente uma sombra se aproximando. Era a mulher, a assassina de sua mãe, que lhe avisou com poucas palavras. Eu sei que você viu, e se contar para alguém, você será o próximo. E assim Mateus vê a mulher sumindo na escuridão. Mateus seguiu o resto do caminho, sozinho e completamente desolado e perdido. Não conseguia assimilar direito o que tinha acontecido. Porém, algo não saía de sua cabeça. O broche de borboleta na roupa da mulher em que matou a sua mãe. Uma das poucas coisas que lembrava na aparência da assassina. Como consequência, Mateus adquiriu um enorme pânico de borboletas, sendo atormentado a vida inteira ao ter contato com o inseto, o que ocasionava também uma grande angústia em seu irmão, já que tinham que mudar de endereço todo ano na época das borboletas, sendo uma escapatória do possível perigo. Na história, é possível identificar que o estímulo neutro da borboleta, ao ser emparelhado com o estímulo incondicionado do medo pela assassina, havia eliciado a resposta incondicionada do pânico, medo e a ação de se esconder. Logo, o emparelhamento da ameaça da autora do crime, somado ao broche de borboleta, pôde-se observar que, ao entrar em contato com o inseto e semelhantes, Mateus apresentava a mesma resposta ao medo da assassina. Ou seja, as borboletas se tornaram um estímulo condicionado que elicia ao medo e pânico, uma resposta condicionada. Um novo reflexo envolvendo respostas emocionais. Mateus havia aprendido a ter medo de borboletas. Depois de tantas mudanças, o irmão de Mateus finalmente deu um basta. Ou ele se tratava, ou teria que seguir a vida sozinho. Aos 14 anos, Mateus não sabia ao certo como proceder, mas, assim que se estabeleceram na nova cidade, decidiu buscar por terapia. Foram meses de sessões se preparando para a temida época das borboletas. Mateus realmente acreditava que estava pronto. Sua casa, afastada do centro, tinha um vasto jardim, que logo começou a atrair as borboletas, e quando Mateus as viu, ele enlouqueceu. Mateus correu para dentro de casa e se trancou em seu quarto, incapaz de enfrentar o que estava lá fora. Seu irmão insistiu para que ele tentasse mais, mas Mateus não conseguia. Tudo o que ouviu foi a porta da casa batendo, e o silêncio que se seguiu. Foi ao fim do dia, quando o sol se punha, que uma borboleta azul e preta entrou pela janela. Mateus se desesperou, correu para o canto do quarto, fechando os olhos, na esperança de que ela desaparecesse. Mas não adiantava, ela estava lá, junto com ele. Mateus se lembrou do conselho de sua terapeuta e logo em seguida tentou se aproximar aos poucos da borboleta. Primeiro estava um pouco resistente, mas com o tempo conseguiu se acostumar e ficar em paz. Ele em seu canto e a borboleta no outro. Enfim, adormeceu. Quando acordou, se deparou com a borboleta ainda em seu quarto, mas surpreendentemente não se assustou. Mateus passara a noite com a borboleta e estava bem. Nunca se sentiu tão aliviado. Ao sair de seu quarto, deparou-se com um jardim lotado de borboletas. Se assustou, mas não como costumava se assustar. Durante alguns dias, Mateus conviveu com aquela borboleta que não saía de dentro de sua casa. Em um certo dia, ele finalmente tomou coragem e saiu de casa para ir ao jardim. Se sentiu aliviado ao colocar os pés no jardim. Ele estava bem ao lado de diversas borboletas. Ao ouvir o ronco do motor do carro de seu irmão se aproximando, ele se virou a tempo de vê-lo chegar. E o rapaz, ao ver o irmãozinho ali, cercado por tantas borboletas e irradiando felicidade, uma lágrima deslizou de seus olhos. Em meio a tanta felicidade, Mateus correu para abraçar o irmão, finalmente livre de seu medo. Nessa história, Mateus passa por 3 processos de extinção respondente do reflexo e em 2 deles há a recuperação espontânea. O primeiro, quando se vê forçado a conviver com a borboleta no quarto e não entra em contato com a fatalidade que havia presenciado, e logo em seguida, ao acordar com o inseto do seu lado, ocorre uma recuperação espontânea do reflexo. Então,
novamente passa pelo processo de extinção respondente ao conviver de perto com a borboleta e outra recuperação quando vê pela janela muitas borboletas. Por fim, o último processo é quando ele convive com a borboleta por alguns dias em casa e passa a conseguir estar com muitas borboletas ao seu redor.